Bem, Luísa, para começar nosso bate-papo, conforme a gente estava comentando ali do lado, Luísa, a Abrange tem um perfil bastante diverso, né? Somos 140 associadas, desde empresas de grande porte, as maiores empresas do Brasil do setor, até várias empresas de pequeno e médio porte, mas todas empreendedoras e empreendedores. É um setor que tem muitas empresas nacionais, com trajetórias super interessantes. Eu acho que a gente poderia começar, todo mundo aqui tem vontade, a gente acompanha, mas ouvir de você um pouco da sua trajetória, né? Da sua trajetória de empreendedorismo, de começar as batalhas de militar no setor privado. Divide um pouquinho para a gente, conta como é que foi essa jornada. Bom, será que eu posso pedir para acender a luz do público? Eu já começo mexendo, viu, Renato? Porque eu gosto de ver o público, né? Todo lugar que eu vou, eles põem para poder... Se puder acender a luz da plateia, eu agradeço. Bom, gente, bom dia. Bom dia, gente, bom dia. Prazer, eu estava conversando um pouco aqui com o Renato, e como eu assumi muito, junto com Mulheres do Brasil, Unidos pela Vacina, eu acabei entrando em muito movimento de medicina, de médico, de saúde. Eu falo, nossa, gente, mas eu não tenho competência para entrar nesses movimentos, e acabei entrando. Mas hoje eu estou muita vontade, que a gente vai falar de um tema que vocês escolheram, que é muito legal, mas eu acabei entrando. Eu tenho grupos com cientistas, eu tenho grupos... Porque a saúde é tudo, né? A saúde é... Você tendo saúde, você tem tudo. Primeiro, eu quero cumprimentar. Ontem, eu fico sabendo na véspera, porque ontem eu fui em 3 eventos. Ontem à noite eu estudei um pouquinho o programa, muito legal, num hotel lindo, né, gente? Vocês não estão achando? Maravilhoso. Então, e é muito interessante que foi um francês que bancou tudo isso, levou 8 anos, ele é apaixonado pelo Brasil, e ele fez tudo isso, tudo aqui tem a ver com o Brasil, a gente estudou bastante com ele aqui. É muito gratificante saber que as pessoas de fora também valorizam o Brasil, né? Então, parabéns pelo evento, eu li todas as palestras, muito legal. Então, assim, eu sou de Franca, né? Franca é uma cidade, última cidade do estado de São Paulo. Então, eu estava falando com eles, eu sou totalmente mineira, que 70% é mineiro lá e 30% é filho de mineiro. Então, assim, as fazendas da família fica em Minas, é impressionante. Então, toda a minha pronúncia é bem daquele sul de Minas, porta, portão, até que não é muito bonita, não, mas eu fiz questão de manter a minha essência e continuar. E Franca, eu sou do Magazine Luiza, o Magazine Luiza não foi fundado por mim, todo mundo acha, foi fundado pela minha tia, que não teve filho. Estava falando para o Renato que eu também sou filha única, e que, com 12 anos, eu gostava muito de dar presente. E eu tive 2 mulheres, tenho 2, uma é viva ainda, minha mãe, infelizmente, faleceu muito nova, e a minha mãe tinha muita inteligência emocional para ter filha única. Renata, ela nunca foi na escola para saber como que está minha filhinha está boa, ligava para os professores, e quando eu chegava falando mal de a professora, ou alguma coisa, ela falava, vai lá e resolve com ela. Então, assim, ela tinha muito cabeça de solução. E ela, quando eu tinha 12 anos, ela gostava muito de dar, eu gostava muito de dar presente, até acho que é por isso. E a minha mãe falou, só tinha uma loja na época, falou, olha, vai trabalhar, em dezembro você ganha e dá os presentes. Eu escutei muito pouco não na minha família. E tive a minha tia, que é uma empreendedora maravilhosa, que não tem um pingo de inteligência emocional, porque ela acha que todo mundo tem que ser igual a ela, ainda é virginiana, ainda que tem... Se ela venceu, por que os outros precisam de treinamento? Por que os outros precisam disso? Ela saiu do nada e venceu. Então, eu tive essas 2 influências. Com 12 anos, então, eu fui trabalhar em dezembro, e olha aqui que é uma atitude dessa, né? E eu dei tão certo que, além de eu dar os presentes, eu fiz a primeira poupança, eles fizeram a primeira poupança para mim, naquela época, né? Mas olha que interessante, depois os meus primos foram trabalhar em dezembro, os meus filhos foram, e há 1 ano atrás eu tive a felicidade da minha neta, com 13 anos, botar o uniforme e for trabalhar em dezembro de funcionária mesmo, e o dinheirinho que ela ganhou, ela deu um presente para a avó, um presente para o outro. Então, a gente, quando tem umas atitudes que a gente nem sabe qual legado que a gente está deixando, é muito interessante. Mas, naquele momento, eu acho que tanto eu percebi que eu gostava de lidar com pessoas, que eu gostava de vender,
E a família também. Aí, com 16, 17 anos, quando eu me formei, eu fui fazer faculdade de Direito à noite, mas em Franca mesmo, e fui trabalhar. Bom, eu sou uma pessoa que ama o Brasil. Eu sou apaixonada. O Magazine Luiza há 25 anos. Toda segunda-feira a gente canta o hino nacional, tem toda uma coisa. Eu acho esse país maravilhoso. Eu não queria ter nascido em outro país. Vocês nem me perguntam por quê, mas é assim mesmo. E eu sempre me envolvi muito em causas. Com 10 anos, eu chegava da escola, Renato, minha mãe falava assim, para de discutir sobre... Ela não usava a palavra desigualdade, sobre diferença lá nas escolas. Transparência demais é falta de educação. Então, eu sempre defendi causas. Eu não sei porquê, mas eu sempre defendi causas. Bom, tenho uma ONG em Franca já há mais de 20 anos, muito trabalhando alternativa, solução. Eu não sou tão assistencialista. A gente tem um ônibus, 2 ônibus que ficam nas periferias, que chama Clique da Educação, que isso já há mais de 15 anos, que ensina tecnologia para todo mundo. E hoje eu tenho o Grupo Mulheres Brasil. Ontem eu fechei o evento do IDV, que é o Instituto do Varejo. Lá sou só eu de mulher, é tudo homem, então eu convivo muito com esses 2 mundos. Eu fui crescendo nisso, assumi o Magazine desde menina, depois eu assumi em 91 como presidente do grupo. A minha família é uma família pequena, muito voltada para a instituição, quer dizer, a gente não brinca com a instituição, nós não tiramos dinheiro, não adianta fazer dívida, a gente não fica devendo para a instituição. E aí minha família foi para uma holding familiar, e eu fiquei no Magazine, e também eu sempre fui muito aberta ao novo. Então, em 90, eu já tirei todas as paredes. Em 92, nós criamos uma loja eletrônica, Luiza, que não tinha produto. Começamos em Cássia, Igarapava e Batatais. Você imagina uma cidade de 15 mil habitantes, mineira, que o mineiro gosta de zoiar e tocar, né? E você levar uma loja que ninguém falava nela, que via os produtos pelo computador. Mas uma coisa sempre foi muito importante, a gente sempre pôs muito humano na tecnologia. Então, assim, o Magazine Luiza traz para a sua loja a loja do ano 2000. Nem tinha Facebook, não tinha nada. E aí, quando você faz muito novo antes da época, aparece muita gente para falar que não vai dar certo, né? Nossa, isso aí é louco, isso é louco. Muita gente, quando você faz o novo. Aí eu tenho uma estratégia, Renato. Eu vou fazendo primeiro com quem gosta, quando está mais forte eu faço, eu não vou quebrando a cara de cara, não, porque senão você desiste. E o Magazine Luiza entrou muito nessas práticas muito modernas antes. Imagina, essa loja que foi muito assim, fornecedora até hoje, tem alguns que me pedem desculpa. Elas já são duas vezes case em Harvard, quer dizer, você entra, mas tem muito calor humano, a própria comunidade tem um centro que ela faz, que ela ensina a fazer, tem muito calor humano. E a gente foi crescendo, hoje nós temos 1.500 lojas, nós estamos em mais de 20 e tantos estados, e foi uma das empresas que conseguiu digitalizar, sendo mais de 40 e tantos anos físico. Porque é muito difícil. A Amazon nasceu do digital, a Alibaba nasceu do digital, as grandes plays nasceram do digital. Agora, nós somos um dos poucos plays do mundo que nascemos físico, conseguimos... Hoje, nós temos 5 centros de laboratórios digitais, a gente faz tudo na própria empresa, a gente comprou muitas empresas disso e continuamos físico, quer dizer, a gente continua abrindo loja, uma característica totalmente diferente. Fomos muito criticados há 3, 4 anos atrás, porque falava que nós não éramos mais, que nós não existia, loja física não existia, e hoje a gente é um super app, onde a gente tem de tudo aí que vocês estão vendo, a gente tem hub, a gente tem empresa de treinamento, e nós temos 200 mil clientes, 200 mil sellers, que são pessoas que nós vendemos de tudo hoje, que é o nosso objetivo. A gente foi crescendo, deixa eu ver o que mais. Não sou candidata a nada, não tenho partido, tudo que fala aí é meme. O Lula nunca me chamou para ser vice-presidente, quero deixar isso bem claro. Eu fui convidada por muita gente, pelo Kassab, pelo Ciro, pela a própria Simone, para fazer uma dupla de mulher. Fui muito pressionada. Eu nem gosto de falar pressão, porque são pessoas que me querem bem. Até o dia 2 de abril, para me inscrever num partido,
Você se inscreve, você vai ter até agosto para resolver. Eu não entrei, porque eu não tive força para entrar, então eu não posso nem ser candidata, gente, porque eu não sou filiada a partido. No Brasil, para você ser candidata, você tem que ter um partido, é verdade ou não é? Você tem que estar filiada. Então, eu não sou candidata a nada, eu sou do Brasil. Se o presidente atual faz uma coisa boa quanto o 5G, o Fábio, que é o ministro da Comunicação, sabe que eu levei ele no IDV, eu levei no Magazine. O 5G é uma coisa boa. Como eu vou para o sertão há 10 anos, eu sei que a Bolsa Família é uma coisa muito importante. Então, quando eu sou a favor da privatização, eu sou direita. Quando eu sou a favor da Bolsa Família, da diversidade, que eu sou há muito tempo, eu sou esquerda. Assim, eu sofro muito meme, alguns bons e alguns ruins, mas quando a gente comprou a Netshoes, foi super legal o meme, ela foi comprar um tênis, se entusiasmou e comprou a Netshoes. Então, assim, em compensação, eu sofro muito meme que não é legal, mas todo mundo que toma uma posição sabe que está sujeito a isso. O que eu sou é coragem de tomar as posições. Certo? A gente assumiu Unidos pela Vacina sem falar mal, tanto é que a primeira que a gente alinhou foi com o Ministério da Saúde, porque eu estudei bastante, só quem podia comprar era o governo federal. Não é no Brasil, em qualquer lugar. Eram 4 laboratórios, foram patrocinados por grandes, eles não iam deixar eu comprar para os meus funcionários e deixar o povo. Então, assim, eu tinha certeza, os governadores me ligavam e falavam, Luiz, eu vou comprar. Eu falei, não pode, mas se você comprar, que ótimo, né? O que eu quero, nós queremos, e a gente trabalhou muito junto a todos os órgãos, e quando a gente falava que ia vacinar 75% da população até setembro, o povo me ligava e falava, Luísa, você está ficando doida. Primeiro, gente, eu acho que o que mais me ajuda, eu não tenho compromisso com acerto. Eu tenho compromisso com fazer. E não tenho medo de falar que não deu certo. Eu acho que você errar e acertar faz parte do jogo. Foi assim que você aprendeu a andar, foi assim que você aprendeu a falar. Não existe nenhuma técnica. Então, assim, se eu erro, eu não gosto de errar o mesmo erro 2 vezes. Se eu erro o mesmo 3 vezes, eu me sinto burra. Porque você tem que dar espaços para novos erros. E eu sou muito do sistema de gestão que chama caórdico, que a Visa faz, não é um sistema técnico, mas eu faço muito da minha forma, e eu tinha muita dificuldade de explicar o caórdico para o pessoal, muito. Então, parece que é bagunça, mas não é. Aí tem um amigo meu que ajudou muito na vacina, como eu sei que alguns de vocês aqui ajudaram, muito obrigada, e ele toda semana me ligava e falava, eu estava ainda no caos, pegando gente que gosta, sentindo... Luísa, vamos estruturar isso? Eu falava, vamos, eu pensava daqui a uns tempos. Mas um dia ele me chamou para estar junto com a Centro, que a Centro deu um dinheiro muito grande, só estava eu, o presidente da Centro e mais alguns, e eu sou muito grata a essa pessoa, que quando você é pequena, quando a pessoa está com você, nós no interior, não estou falando que o povo de São Paulo não faz, mas a gente valoriza muito isso, né? Então, eu não podia brigar com ele, porque ele era muito meu amigo. Aí eu resolvi falar para a Centro, assim, para o presidente da Centro, fala para o meu amigo aí o que é caórdico, explica para ele. Aí ele falou uma coisa tão legal que agora eu explico caórdico bem fácil. Na bandeira, ele falou para o meu amigo, está escrito ordem e progresso. A Luísa põe o progresso, depois ela põe a ordem. Então, ficou mais fácil de eu explicar o caórdico. E nesse momento, gente, que a gente viveu uma pandemia, onde eu estava com o inglês, um evento que eu fiz também, ele falou, a gente vive 3 crises, né? Uma foi a crise econômica que durou 2008, foi o Lehman, que afetou o mundo inteiro, tá certo ou não? Depois, agora nós estamos vivendo uma crise da Covid, é muito sério, vocês que são de saúde sabem mais do que eu o que viveu seriamente a Covid. Gente, botou todo mundo, no mundo inteiro, fechado dentro de uma casa. Fechou tudo, acabou. Nós fechamos 1.500 lojas, o Magazine Luiza. Meu filho estudou muito, por acaso ele é presidente da empresa, eu nunca falei para ele ser. Ele trabalhou 8 anos, ninguém acredita isso, mas é verdade. Ele trabalhou 8 anos no mercado das coisas. Ele estudou muita doença, então nós somos os primeiros a fechar 1.500 lojas. Teve lugar que a gente sofreu muita pressão, mas a gente fechou antes. A gente acreditava que a doença era muito quase, e, de repente, você vê 1.500 lojas fechadas, você tem que buscar alternativa. Nós temos hoje 40 mil funcionários diretos, quase 100 mil pessoas que vivem da gente. Então, assim,
E não foi só nós, muita gente teve que fechar. Ontem eu estava fechando o evento do IDV, a não ser supermercado, farmácia, todo mundo teve que fechar. Então, mexeu profundamente. Nós, do Mulheres do Brasil, nós trabalhamos muito com o suicídio. Vocês devem saber, mas o nível de suicídio no mundo é muito grande. E a gente tem preocupado muito com os jovens. Esses dias um pulou aqui de um escritório famoso, estagiando. Porque de primeira depressão existia assim, quando a pessoa estava muito mal, ela não saía do quarto. A gente conhece jovem que, de repente, vai para a faculdade, chega em casa e suicida. Quer dizer, está sendo muito perigoso, a gente tem que estar muito atento, porque foi uma solidão muito grande. As empresas estão investindo muito na saúde emocional. Muito, muito, Renata. Então, assim, eu sou uma pessoa que fala a verdade, luto, e não é qualquer coisa que me desanima do Brasil. Então, só para terminar essa parte, eu fui a convite do governo de Dubai, nas últimas semanas da Expo. Eu já tinha ido a Dubai há 12 anos atrás, só que dessa vez eu fui muito guiada e estava muito diferente. E 3 dias depois, Renato, que eu cheguei aqui no Brasil, eu fui no Rio receber um prêmio. Eu juro por Deus que eu chorei quando o avião estava chegando. Dubai conseguiu fazer a cidade mais visitada do mundo só da areia. Eles não tinham nada. Eles não tinham uma água, não tinha verde, não tinha nada, e fizeram a cidade. E o Brasil tem tudo, né? Mata, água, rio, tem tudo, beleza, e a gente não consegue desenvolver o turismo. Eu não tenho nada com o turismo, quem tem é minha amiga Tia Kuaoki, mas o turismo ele dá emprego para quem não teve oportunidade, até para o dono do avião. Portugal, minha filha casada com português, mora lá, se refez no turismo, na construção civil, se refez nisso. Então, minha grande luta é para que a gente assuma o protagonismo do país, para de falar mal de um lado e do outro, porque o Brasil é nosso e quem decide é a sociedade civil. Maravilha. Obrigado demais, Luísa. Quando você toma uma água, já botei uma água para você aqui, deixa eu aproveitar. Eu até vou levar a garrafinha, vocês viram como eles estão com o ISG? Ó? Eles estão direitinho. Eu fui em vários eventos e não tinha visto isso aqui, ó. Mas, para passar uma segunda pergunta para você, antes, deixa eu aproveitar, você mencionou o IDV, e quem ajudou a trazer a Luísa aqui, gente, eu quero registrar, ele não está aqui porque está batalhando lá com o filho dele, está em campanha, mas é um amigo em comum nosso, uma pessoa especial, nosso eterno governador e senador Cássio Cunha Lima, um amigo muito próximo, muito querido da Abrange. Agradeço demais ao Cássio por fazer essa intermediação e quero registrar, cometi uma outra omissão ontem também, estou vendo os meus amigos aqui do Sindosp, Ricardo Bachete, meu querido fraterno amigo Francisco Balestrinho, obrigado por nos prestigiarem, vocês são parceiros da Abrange, temos muita honra de recebê-los aqui. Luísa, o que eu iria te perguntar? Um tema que foi muito ontem, falamos sobre isso o tempo todo aqui na Abrange, e eu acho que é um tema que você é especialista, tem a ver com duas coisas, né? Cultura dentro da corporação e atendimento. E a gente percebe, olhando de fora, obviamente, que você é claramente uma pessoa extremamente carismática, mas esse perfil de calor humano, de proximidade, é uma coisa que perpassa toda a sua organização. Claramente, a ligação que você tem com seus colaboradores e a forma como eles tratam as pessoas, fica evidente essa marca. Como é que foi isso? Como é que você criou essa cultura? Porque a gente tem uma preocupação aqui na saúde suplementar, estava falando sobre isso, de estar mais próximo dos nossos consumidores. Acho que é um dever que a gente tem, a gente precisa estar mais próximo. Como é que você gerou essa cultura dentro do Magazine Luiza? Como é que foi essa jornada? Bom, eu fiquei 25 anos no balcão. Fui gerente, formada já lá em Franca, 20 anos. E eu aprendi algumas coisas, Renato, muito importantes. Primeiro, que é empatia. Eu aprendi empatia na prática, né? Empatia, que hoje é um perfil tão exigido das empresas, dos profissionais, é você trocar de papel no mundo do outro. Porque, normalmente, você troca de papel com a sua verdade, com as suas coisas. Então, vocês imaginam, quando saiu televisão no Brasil,
Franca, diferente de Uberaba, que é uma cidade de gente rica, Franca, ele gostou agora, porque Uberaba é mais rica do que Uberlândia, eles brigam entre Uberaba e Uberlândia o tempo inteiro. Então, assim, Franca é uma cidade totalmente operária, tem pouco desemprego, mas no auge era de indústria mesmo. Então, assim, imagina um operário chegava para comprar uma TV, ele não sabia que polegada, que jeito, quanto que ele podia pagar, que jeito que ele era, que estava começando a ter televisão nas casas das pessoas que não podia comprar fora. Ou eu trocava de papel dele, imaginava quantos... os outros me acham muito inteligente, mas eu não sou. Eu faço perguntas, ele não percebeu, mas eu fiz um monte de perguntas para ele aqui. Eu faço perguntas sem os outros perceber. Aí eu somo os QI de todo mundo, não sei se vocês entenderam. Então, eu não sou tão inteligente, eu faço perguntas. E aí eu começava a ter que interagir com aquele cliente para saber quantos filhos ele tinha, que tamanho que ele tinha, que jeito que era a casa, quanto que ele ganhava, que ele podia pagar por mês, assim, tudo muito discretamente, mas a vida. Porque eu tinha uma meta comigo, eu tinha que vender e ele não arrepender de ter comprado. Então, primeiro, empatia. E a minha tia, que tinha 4º ano primário, ela trabalhou de vendedora numa... Eu já tive uma vida muito melhor, eles tiveram uma vida mais sacrificada, e ela foi vendedora numa loja. Antigamente, não tinha shopping. As pessoas mais ricas da cidade, no interior, vocês sabem disso, quem é mais velho, tinha tinha uma loja que tinha de tudo, setor de material para construção, setor de presente, naquela época era muita prata, cristal, e tecido, porque nem confecção era tão forte. Esse pessoal tinha até banco, e ela foi trabalhar de vendedora, depois virou gerente do setor de presente. Aí ela casou, foi embora para São Carlos, e o sonho dela era voltar para Franca e comprar uma loja para gerar emprego para a família. É muito interessante. E ela só tinha o dinheiro para a primeira prestação. E ela comprou uma loja em frente, onde ela trabalhava, pequenininha, e a gente tem esse espírito. E quantas vezes eu percebi que ela devolvia o dinheiro para o cliente para não levar fama. E ela tem muito... Hoje ela está demente, infelizmente, não é Alzheimer, mas é uma demência. Eu estou indo até para Franca à tarde hoje, eu trago ela sempre, mas muito inteligente. E quantas vezes ela devolvia o dinheiro para o cliente porque ele não podia, e ela tem muitas fitas gravadas dela, que ela fala assim, se chegar um cliente que está reclamando e um que está comprando, atenda primeiro o que está reclamando. Então, eu escutei isso e vivi no balcão com o cliente, troquei de papel. Isso é o lado que eu aprendi. Agora, vamos ver o lado racional. Quem paga tudo que está aqui hoje? Me responde. Quem paga? Não, quem paga, gente? A gente parece que tem vergonha. Quem paga tudo que está aqui hoje? Esse hotel bonito, essa água bonita. Quem paga? É o cliente, gente. É óbvio isso. É o cliente. E o que eu mais fico, assim, eu ajudo a pequena e a microempresa desde 86 com o Sebrae, porque a micro e a pequena empresa, ela gera 85% do emprego no Brasil, se você contar o formal e o informal. E o formal, ela gera 55%. Em países desenvolvidos é PPP, pense primeiro na pequena. Você não pode fazer uma lei para a grande como é na pequena. Então, eu sempre fui uma voluntária da pequena empresa a vida inteira, por isso que a presidente Dilma me chamou para ser ministra, eu nem tinha amizade com ela, porque ela sabia que eu era, no primeiro mandato. É interessante, eu tenho 45 anos de vida profissional. Ninguém lembra muito isso, mas que eu fui convidada para ser ministra, todo mundo lembra. É impressionante como a força política é muito grande, né? A gente aprende isso também. Então, assim, é óbvio, e eu entendo uma coisa, você só pode ter um atendimento bom se você tiver uma equipe alinhada e comprometida com você. Não tem jeito, você não vai estar em todo lugar. E aí o pequeno, quando ele vai crescendo, ele esquece da venda. Ele tem vergonha de vender. Eu não, viu, gente? Vocês baixarem um aplicativo do Magazine, é o melhor do Brasil. Então, assim, ele esquece que ele foi pequeno e que aquela primeira venda foi tudo para ele. Então, quando eu descobri, numa reunião que eu fiz, e eu mexo com uma área, gente,
que nunca investiu em pessoas. Sabe por quê? Porque a última coisa que eles queriam ser é vendedor. Quando não dava certo em nada, eles iam ser vendedor. A última coisa, eu descobri isso quando a gente criou loja eletrônica, eu fui treinar. Porque, para mim, ser vendedora, a minha família sempre foi, e vendedora honesta, não tinha nada a ver. Então, assim, aí aquele dia eu falei, como eu vou fazer? Eu estou com um grupo que sonhava ser bombeiro, dentista, médico, advogado, qualquer outra coisa. Professor, naquela época até ainda gostava de ser professor, menos vendedor. Quer dizer, eu estou com uma equipe que não está motivada aqui. E o vendedor, para mim, é o que leva o negócio para dentro, né? E aí, o que eu fiz? Eu sou muito de buscar equações impossíveis. Eu troquei todo o cartão, não tinha cargo, todos nós tínhamos que falar que era vendedor durante uns 5 anos. Estão entendendo? Presidente, diretor. E aí colocou esse espírito. E comecei a dar treinamento plano, e nós estamos há 25 anos entre as melhores empresas para trabalhar. Só nos 2 anos nós compramos 17 empresas. De empresas financeiras, empresa de treinamento, empresa de comida, tudo que tem a ver com marketplace. Empresa tudo de tecnologia que tem a ver. E, mesmo assim, a gente é a primeira da América Latina, misturado com tudo. Aí a gente começou esse trabalho para investir na nossa equipe, com uma universidade boa, dando bolsa de estudo que não era sujeito à retenção, mas lá também não é uma ONG, tudo é amarrado ao resultado, tudo é amarrado a resultado. Todo mundo ganha de acordo com o resultado, inclusive a faxineira da loja, porque eu acho que você tem que depender das pessoas. Então, assim começou esse trabalho de pessoas, e o Magazine Luiza, nesse aspecto, eu acho que a gente tem um legado, mostrou que era possível ter uma equipe alinhada, comprometida no varejo, e por isso que lá parece um pouco religião. Agora, o preço do crescimento é muito grande. Nós faturamos, no ano passado, 56 bilhões de reais. Nem eu acredito, não sei, a minha tia está demente, mas ela tem momentos mais lúcidos. E eu acho que nem ela pensava isso, e um dia a gente lá é proibido falar que nós estamos maior, que nós estamos grande, que avião não tem ré. Lá é proibido ficar contando papo, a gente é lá da região de Minas, né? Então, mas para ela, eu e o Frederico um dia sentamos e falamos assim, olha, você sabe que a gente é uma das maiores empresas do varejo, a gente passou fulano, ciclano, na linguagem dela. Ela virou para nós e falou, vocês têm certeza disso? Quer dizer, nem ela achava, na demência dela, que isso ia acontecer. E o preço do crescimento é muito grande, ainda veio uma pandemia aí que você cresce com as pessoas muito dentro de casa. Então, assim, é muito... Para mim, hoje, o meu maior desafio, e o presidente da Amazon fala a mesma coisa, é você continuar pequeno e ser grande. Não sei se vocês estão me entendendo. Na cultura, na modo de ser, na simplicidade. Não é simplismo, na forma de lidar, na comunicação, sem muita estrutura, sem muito... Porque, de repente, começa a criar... Eu lembro, eu estourei OM em 95. Tinha 35 pessoas fazendo norma que ninguém lia. Fala a verdade. Muitas normas que é feita nos escritórios, ninguém lê. Ninguém lê. Eu criei os inegociáveis. 5 coisas que é proibido. Se você fizer, você vai embora por justa causa. Todo mundo conhece nossos inegociáveis. 5, não tem código de ética. 5 coisas chamam inegociáveis. Se você fizer, você vai embora. Todo mundo sabe os inegociáveis. E vai embora por justa causa. Essa noite me escreveu, Luiz, eu só fiz isso, fui mandado embora. E eu tenho uma linha direta com o cliente. Eu abro minhas redes sociais para ter uma linha direta e tenho uma linha direta com o pessoal de base. E eu quero falar para os presidentes de empresa. Nenhum funcionário me escreve para pedir aumento, nada. Ele escreve se os 5 inegociáveis não estão indo bem lá. Não sei se vocês entenderam. Eu mostro para vocês. Então, eu fico sabendo primeiro, e o cliente passa por 7 pessoas antes dele falar comigo. Aí eu brinco com as pessoas que passaram. Eu já sou famosa, não me dá chance de ser famoso, porque o cliente falou comigo, eu tenho uma equipe e eu durmo pouco, eu verifico mesmo. E aí ele fala, nossa, mandei para a Luísa, ela é ótima. Por que não mandou para Maria, para José? Eu quero que vocês fiquem famosos. E quem deixa a gente famosa, gente, é o cliente, e
e a equipe de base. O que a minha equipe mais escuta assim, mas você vê a Luísa, ela existe mesmo? Todas as lojas perguntam isso para ele. Não, gente, manda e-mail para ela, tem o celular dela, ela existe mesmo, né? Isso é interessante quando você sai muito na mídia, os outros acham que você é pessoa jurídica, né? Que você não existe um pouco. Maravilha, obrigado, Luísa. Fazer mais uma pergunta. A gente eu sei que essa é uma das suas grandes paixões, eu quero aproveitar o gancho para fazer um pedido de desculpas também. Ontem, de uma forma muito, muito delicada, muito respeitosa, me chamaram a atenção. A diretora Eliane Medeiros, da ANS, conversando comigo, falou: Renato, você percebeu que na sua abertura, quando você citou os nomes dos diretores da ANS, você falou o nome e o sobrenome de todos eles, menos o meu? Nossa. Ou seja, ela está aí, Eliane? Não sei se ela, acho que não sei se está aqui. Parabéns para ela, viu? Mas vai com certeza, conhecendo aqui, né, conhecendo a nossa internet, vai chegar nela. E ela está certa, não falei mesmo. Não foi, obviamente, intencional, mas é muito simbólico. É uma coisa para se pensar. E eu estou aproveitando esse gancho, já faço as desculpas e registro aqui o agradecimento a ela, a Lenise Sequinha, a Carla Soares, as servidoras da agência que nos prestigiaram, e só vou citá-las, não vou citar os homens hoje, já foram muito citados ontem, mas eu queria que você falasse um pouquinho do Mulheres do Brasil, qual que foi a ideia por trás do Mulheres do Brasil, o que vocês pensam, quais são os objetivos, para onde você quer levar e, obviamente, para você ficar à vontade para deixar o convite, temos mulheres excepcionais, estou vendo uma aqui na minha frente, do setor, que nos representam super bem, né? A Juliana Caliguri, para falar o nome completo, e mais outras, a Daniela, que você conheceu ali, a Daniela Ártico, da Nossa Saúde, ali a Dani. Fala um pouquinho mas antes, do movimento. Eu posso falar um pouquinho assim da gestão de mulheres e homens. A gestão, gente, é muito importante a gente levantar esse nível de consciência da gente. E eu tenho muito cuidado com os homens, porque vocês foram criados numa gestão totalmente mecânica. A maioria, principalmente os que têm mais ou menos a minha idade. Totalmente mecânica. Vocês não podiam chegar na empresa e falar assim, meu filho está doente, ou eu estou separado. Aqui é profissional. Concordam comigo os mais velhos ou não? Ninguém vai concordar porque quer ser mais velho, mas é verdade. Então, assim, a gente era mecânico, era como se fosse uma máquina de relógio. Vinha em reengenharia, vinha tudo mecânico, Renato. Então, assim, não podia fazer. Quando eu assumi mesmo gestão, isso me incomodava muito. Eu falava aqui, vocês podem falar o que vocês quiserem, porque se eu estou mal, eu não vou conseguir tirar o cap do profissional para o cap de pai de família para o cap do profissional. Então, era totalmente mecânico. Antes da pandemia, eu já tinha entendido, já tinha feito curso que a gestão era totalmente orgânica. Eu vou chegar nas mulheres. Era totalmente orgânica. O que é isso? É como o corpo humano. A pandemia, gente, acelerou isso violentamente. Quem não entrar numa empresa orgânica, onde você começa fazendo, mudando as coisas, sem muito planejar, sem muito papel escrito, sem muita coisa, e alinhando com todo mundo e fazendo, não vai sobreviver. Então, hoje, a gestão é orgânica, vocês podem estudar todas as tendências futuras. Ontem eu fiquei a manhã inteira num seminário. Vai ser orgânica. A pandemia acelerou coisas que a gente nem pensa que acelerou. Acelerou muita coisa. E o digital, que é uma cultura. O digital não é um aplicativo, não é um site, nem nada. O digital é uma cultura que veio das startups. Começa fazendo, depois você vai redirecionando a rota. Se você errou, você muda rápido. Isso veio. Essa é a gestão orgânica, que veio com a Apple, que valeu mais do que muitas empresas, que veio com uma Amazon, que valeu muito mais do que todas as outras, que tirou empresa tipo IBM, que era, na minha época, IBM era o auge da tecnologia, que não se adaptaram. Então, assim, a startup são empresas que têm um perfil de gestão orgânica já há muito tempo. Bom, e o que acontece? A mulher ela foi muito preparada para o orgânico. A mulher teve que fazer muita coisa ao mesmo tempo, ela teve que fazer, e não teve esse recheio tão forte que tem os homens. Então, assim, e ela decide até o computador que vai comprar.
Então, assim, quando você vê um conselho que tem 8 homens e não tem nenhuma mulher, eu sou muito convidada até para as Olimpíadas, faltava uma mulher, eles me chamavam. Precisa ter uma mulher, chama a Luísa. Eu fui para as Olimpíadas, eu fui para o mundo e eu vi a diferença que eu faço, mas não é por ser a Luísa, é pela forma de eu lidar as coisas. Então, agora também mudou, né, gente? Mulheres e negro agora não é mais uma opção. Em 2011, quando a gente entrou na Bolsa, eu fazia roadshow. 2011, não é muito tempo. Eu estou falando... Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Tá. Então, em 2011, quando a gente entrou na Bolsa, a gente faz roadshow aqui no Brasil. Então, foi o presidente da empresa, que era o Marcelo, o CFO, e eu ia nas principais. Eu levava, falava das melhores empresas, de propósito, de tudo isso. Terminava, Renata, eu falava para o pessoal assim, não vai te dar um EBITDA a mais, R$1 a mais e nem $1 a mais, mas eu vou continuar falando. O que eu não esperava é que hoje eu sou convidada para estar com o investidor para falar isso. O que eu não esperava é que a semana passada nós recebemos um questionário da Bolsa, perguntando quantas mulheres nós temos no Conselho, quantos negros nós temos no Conselho, como que está a nossa diversidade, o que nós estamos fazendo para a ecologia, para a natureza. Hoje, eles perguntam, o investidor está perguntando. Então, quando eu fazia muito esses eventos, que falava, Luísa, mas meu presidente, meu diretor, ele não quer saber disso. Eu falava assim, olha, vai tentando, vai fazendo, porque a equipe fica muito mais feliz, é legal, você se sente melhor. Hoje, quando me perguntam isso, sabe o que eu respondo, Renato? Ou ele vai entrar, meu filho, daqui 3 anos, ele não é CEO mais. O mercado, vocês vão escutar muito ISG. O mercado financeiro é muito rápido, gente, muito assertivo. Vamos valorizar eles, que é bom demais. Onde eu estive no meio dos banqueiros, eu falava isso para eles. Quem criou o ISG foi o mercado financeiro. Você sabe por que eles criaram isso? Porque, depois da pandemia, o consumidor mudou. Ontem falou, Luiz, ele não mudou, aumentou a régua. Eu prefiro dizer, primeiro, aumentou a régua, hoje ele exige mais coisa. Mas eu abro minhas redes sociais para o povo reclamar. Primeiro, Renata, eles falavam assim, olha, eu te admiro muito, como você cresceu, se perdeu, eu não recebi meu produto. Meti o pau. E eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir. É um exercício. Escutar o que a gente não quer ouvir é um exercício. Eu tenho uma equipe, e como eu fui muito tempo da operação, eu sabia onde estava o erro, porque eu tenho uma pesquisa na mão. De repente, o consumidor me escreveu assim, você cresceu, se perdeu, mas eu quero continuar comprando o Magazine porque você está ajudando o Brasil. Vocês estão entendendo que é o consumidor? Eu nunca pensei que eu fosse escutar isso. Para ele era preço e qualidade, preço e tempo. Aí, nesse intervalo, o mercado financeiro percebeu, e o ESG veio para ficar. Ele veio para ficar, lógico, vai ter uma parte de modismo, vai ter uma... Mas o questionário que eu recebi essa semana passada, eu gostaria de trazer para o pessoal ver o que a Bolsa está exigindo de quem está na Bolsa. Então, chegou. Na realidade, chegou. Não tem como você não ter isso. Vocês vão escutar muita parte teórica, não a parte teórica, eu vou colocar algumas coisas que a gente fez de ESG, a gente já vem fazendo há muito tempo, e nada melhor do que uma coisa quando ela chega no seu tempo. O Grupo Mulheres do Brasil, eu acredito profundamente que quem muda um país... Eu acredito, não, a história mostra. Um país é a sociedade civil organizada. Pode ver que grandes movimentos vieram disso. Há 10 anos atrás, 9 anos atrás, a gente formou um grupo com 40 pessoas. A gente foi convidada para ir em Brasília para falar sobre empreendedorismo, que ninguém falava isso, muito menos de mulher. E eu, como não gosto de levar só uma turminha, levei até as meninas de Paraisópolis, que eu já conhecia. Então, hoje nós temos 109 mil mulheres em todo o mundo, em todas as capitais. Nós temos 22 causas, mas nós somos um grupo político. Político, que eu falo, é trabalhar com políticas públicas. O que muda um país, gente, é política pública. Nós podemos ir melhorando ele, a sociedade ajuda muito, mas é políticas públicas que mudam um país. E quem deve fazer as políticas públicas e está atento às políticas públicas é a população. Não adianta ficar reclamando de A, de B. Tem políticos muito bons e tem políticos que não são bons.
Mas a gente vive numa bolha que não sabe o que passa em Brasília, que não sabe o que passa aqui em São Paulo, que não sabe o que passa na Câmara dos Vereadores da nossa cidade. É verdade ou não é? Isso é de lá que sai tudo. Então, nasceu para, no lugar de reclamar, tem os inegociáveis, nós não podemos tomar partido de jeito nenhum, a gente não pode trabalhar em causa própria, mas nós fazemos coisas que vocês não imaginam. Não imagina, Unidos pela Vacina, eu juntei com o IDV, com os homens, e no começo eles falavam, ai, Luísa, não vamos pôr Mulheres do Brasil, não, porque você vê, você tem muito presidente famoso aqui, né? Eu falo, se não pôr Mulheres do Brasil, eu não vou trabalhar. E porque aí hoje eles falam assim, foi uma estrutura, gente, 4 empresas de assessoria, advogados, compliance, pessoal de transporte, Gol, não, foi uma estrutura que vocês imaginam. Mais de 3.500 pessoas trabalhando, mais de 60 milhões arrecadamos diretamente para as prefeituras, e nós demos, em fim de junho, todas as cidades, por mais longe que se a gente começou uma pesquisa perguntando para o prefeito e para o centro, lá, toda essa estrutura foi montada, e cada estado tinha um grupo de mulheres do Brasil, a gente não pegava dinheiro, a empresa, teve gente que... É muito bonito quando a sociedade... Teve pessoa que falava, eu quero dar R$700 para a cidade que nasceu meu pai. E tinha outros que falavam, eu quero dar toda a região do Acre. E a gente teve uma pesquisa que o Renato fez da Locomotiva e falou, nós tivemos 99% de devolução, só uma cidade para colocar o que eles precisavam. Depois nós tivemos Mulheres do Brasil para checar. Então, desde caixa térmica, de refrigerador, de computador, porque muitas vezes o computador não falava com aqui, todos os 4.100 municípios que pediram, receberam 100%, e você era doador, você falava direto com a prefeitura, junto com as Mulheres do Brasil, você dava direto para lá, mas nós tínhamos que coordenar o compliance, o recibo que passava para vocês, e, em fim de junho, nós conseguimos chegar nas cidades mais longínquas. E o Brasil tem uma coisa que vocês sabem muito bem, que é muito bom, que chama SUS. É verdade ou não é, gente? O que está na Constituição de 89 é perfeito, é perfeito. É tanto igual ao da Inglaterra, só que é para países pobres. Então, a gente chegou, e o grupo tem muitas causas. Agora, nós temos ciências na saúde, nós temos um comitê só de saúde. Eu estava contando para o Renato que nós estamos com vocês vão gostar disso, nós estamos com as reitoras, com os cientistas, com tudo, porque nós temos que incentivar a ciência no Brasil de doença, concorda ou não, nessa área? Nós temos que incentivar. Então, nós estamos trabalhando muito isso. O Magazine Luiza faz 1 ano que está patrocinando a doutora Esther. Ela está em todas as capitais já, com um núcleo cientista, ao invés de trazer para cá, com todo um núcleo cientista, onde ela treinou, deu equipamento para que a doença, antes de dar as variantes, sejam descobertas por estado na hora. Não é uma coisa boa, não? Vocês não acham ou não? Ao invés de trazer para São Paulo, nós já estamos em 18 estados, daqui, ela treina o cientista, traz aqui, ela com a equipe dela. E estamos também outro trabalho para ver as validades da vacina. Então, nós temos muito cientista bom que está fora do Brasil e que a gente tem que trazer e valorizar a ciência. Então, nós temos... E a gente não inventa a roda, a gente junta com quem tem. Nós temos de violência, nós temos de racismo, nós temos de tudo que vocês pensam, educação, ecossistema, tudo juntando tudo isso para estudar, para fazer acontecer, para poder fazer propostas consistentes. Esse é o grupo de mulheres que eu convido as mulheres para entrar, e os homens acabam nos ajudando muito, e é grupomulheresbrasil.org.br, toda cidade tem, toda cidade que vocês estão aqui tem, e a gente trabalha muito para que a gente possa ajudar o Brasil. E hoje a gente tem um respeito político muito grande, porque é um grupo grande, talvez é o maior grupo político apartidário que existe. 109 mil mulheres não é para qualquer um, não. E a Sônia da Dudalina, que é uma das diretoras, fala 1 milhão, nós vamos chegar em 1 milhão de mulheres. Maravilha, obrigado, Luísa. Para ser muito justo e acomodar aqui o horário, que a gente tem a agenda dela, mas como a gente prometeu fazer perguntas do auditório,
Vamos fazer uma pergunta, que já ficou a pergunta para a Luísa encaminhar. Só uma? Faz duas, eu respondo Duas, rápido. então pronto, duas. É vendedora, não tem jeito, gente. Eu ofereci uma, já levou duas. Quem quer fazer uma pergunta para a Luísa? Pode levantar a mão. Tá, vamos lá, gente. gente. Vai lá. Achamos uma lá. 3, ó. Luísa, você comentou que estudou bastante, né, por conta da Unidos da vacina, e eu queria, assim, que você dissesse, que a senhora, você, enfim... Não, pode ser você. Dissesse, que deixasse algum tipo de inspiração ou opinião. A senhora já falou de políticas públicas, né, que é muito importante, concordo, né? Mas nesse seu estudo, nesse projeto incrível, né, que você comentou, o que você acha que pode trazer não solução, porque solução talvez seja uma coisa muito distante, mas melhorias tanto para o mercado de saúde privado quanto para o público? Como você chama? Leonardo. Leonardo, eu não vejo outra solução se a gente não unir as forças. Vocês unirem com outros movimentos de saúde, nós nos unimos força. É isso que vai fazer a diferença. Se cada um ficar pensando só para o seu quintalzinho, isso não vai para frente. Eu falei isso no IDV também. O IDV juntou varejista que no quarteirão queria se matar. O mesmo cliente, o mesmo público, e a gente conseguiu não pensar no quintal, mas fazer um movimento. E agora a minha proposta é juntar com todo mundo. O varejo é o maior empregador do Brasil depois do governo. Então, eu não vejo outra forma, e é isso que o grupo se propõe, que eu proponho, é como a gente fez, unir forças. Ele unir com outros segmentos da saúde e fazer propostas, mas não é ir lá reclamar, é ajudar a fazer propostas que funcionem. Gente, a desigualdade social é uma responsabilidade de todos nós. Ela é um câncer que afeta todos nós. Um garoto que não tem dinheiro para vir fazer um cadastro para pagar o ônibus, ele vai vender droga a R$100 por semana para dar dinheiro e vai afetar os meus netos amanhã, a minha família. Não é do governo só. A desigualdade social que a gente vive é uma coisa para todo mundo. E a saúde tem que ser para todos, e a educação tem que ser para todos. Vocês concordam ou não? Saúde e educação tem que ser para todos. O resto tem que privatizar para poder funcionar, mas saúde, educação e segurança é para todos. Não pode ser para os privilegiados, tá certo? Não pode ser. Tem que ser para todos, e a gente viu isso. Pessoa que mora 20 pessoas numa casa, e quando desse Covid, não podia ficar na casa. Isso não é certo. Nós vamos construir 20 milhões de casa própria para ter um nível de igualdade social. Então, é se unindo que a gente tem que fazer isso, e essa é a minha proposta a vida inteira, é isso, sem ser A, sem ser B, vamos parar com isso, vamos ser a coisa vamos fazer proposta que seja boa para todos, que seja boa para o Brasil. Pode até naquele momento não ser tão boa para nós, mas é boa para todo mundo. Isso traz desenvolvimento. Outra pergunta, senão a gente... Mais uma, estamos certinho, Balestrin, estamos no caminho certo, cara. Não sei se a gente vai chegar lá, mas a gente está no caminho certo. Aproveitar que a Carla veio falar para a gente aqui, viu, Luísa? Registrar que a doutora Eliane Medeiros chegou. Hein? A doutora Eliane Medeiros, que eu comentei, ela chegou. Parabéns, Eliane. Só você vai me dar mais 5 minutinhos que eu vou contar uma história para ela. É assim, eu sou do IDV, lá é só homem e eu sou mulher. Eu não tenho problema com os homens, de jeito nenhum, porque eu acredito muito na união do masculino com o feminino. Mas eu falo, olha, as mulheres estão muito defasadas ainda. Não vende sua empresa, senão nem suas bisnetas vai estar no conselho. Então, eu falo para ele... Parabéns, hein? Você gritou lá ontem, né? Então, senta aí, eu vou contar para vocês. Tá? Eu sou assim mesmo, porque quebra a informalidade, concorda ou não? Essas palestras muito... Aí, deixa eu te contar, Eliane, uma vez o João Dória ia no nosso... Ele era governador e ele ia no nosso evento. E os homens são muito... certinho, né? Começou, vou mostrar essa transparência, eu vou mostrar essa, vou mostrar... Falei, gente, deixa eu dar uma ideia bem feminina aqui, hein? Eu já falo desse jeito. Eu não uso calça comprida até hoje, porque muito novinha eu vim para São Paulo, e imagina, eu sou a única varejista ainda mulher, vocês imaginam 40 anos atrás, ainda do interior, falando porta-portão. Então, assim, aí o que aconteceu?
os homens, essa é a força masculina. O Marcelo era o presidente, como você é, Renato, colocou numa coisa bem legal, a minha ideia. No outro dia, todo mundo começou a elogiar o Marcelo, e eu até adoro ele elogiar os homens. Eu falei, parada aí, me elogia também, que eu tirei vocês da caixa, tá certo? Então, assim, eu não tenho problema de me colocar, porque eu sei que também é muito recheio que vocês receberam. Então, parabéns por você ter quebrado aí, porque eu faço isso toda hora. Bom dia a todas e a todos. Você tocou em 2 pontos importantes. Em educação, né, que você falou, saúde, e você, sendo mulher, empresária, dinâmica, a gente vê esse juízo seu, sabe? Você passar esses valores para a sociedade, isso é muito importante, porque a gente é cercado de vários empresários, e a gente tem notícia todo dia no jornal, e eles não se levantam para poder dar esse tipo de declaração que é o que você pensa lá na frente. Amanhã, esse garoto que foi comprar a droga pode estar vendendo para o meu neto. Mas eu acho que a pandemia, Eliane, assim, a gente tem que entender que a gente mudou de ciclo também. A pandemia está trazendo para o Brasil o espírito de cooperação e de doação. Está trazendo 7,5 bilhões deram as famílias e os empresários. Está mudando. A gente teve muitos anos, 400 anos quase, de escravidão. Ela deixou marcas muito sérias. Por outro lado, também, eu estou falando para as mulheres parar de reclamar e os negros também. A fase passou, o momento é nosso. A Egon Zehnder é a maior empresa de headhunt do mundo. Eu trabalho com eles há 10 anos. Esse dia o Giolo me procurou e falou, Luiz, eu preciso muito falar com você. Por quê, Giolo? Eu sei da sua luta, eu sou a favor de cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Quando você lembra disso, é natural. Ele falou, cada 10 pessoas que estão pedindo diretor de empresa, 6 estão mulheres, querem mulheres. Então, chegou a nossa vez. Não vamos ficar reclamando, não. Vamos unir os homens e fazer o trabalho que nós precisamos. Senão a gente começa assim, não dá bola para a gente, não faz isso, não faz aquilo. E a gente fica vivendo de passado. Acabou isso, Eliane. Acabou, ou eles põem mulher, ou eles não vão contar porque eles não põem. Então, assim, nós temos que aproveitar a situação e unir, e não desunir, concordam? Esse é o papel do feminino, é de unir. Eu nunca, gente, eu tenho 3 filhos em 3 anos e meio, trabalhando, desrespeitei meu marido numa ordem. Eles não saíam para Ribeirão Preto, com meu motorista, sem falar com o pai. Eu não daria conta de criar 3 filhos sem a força masculina. Eu não daria. Aí eu brinco com as mulheres, quando eu estou dando palestra para as mulheres, mesmo que o homem não fizer nada, reza para ele ficar vivo, que até para você xingar ele é bom. Tá certo? Não? Porque não dá bola, mas é o único que divide 50%. É o único que divide 50%. É ou não? É o pai. Eu falo, até para você falar que ele não deu nada, é bom. Quando ele morre, minha filha, é uma solidão danada. Infelizmente, eu perdi meu marido muito cedo. Eu sempre dou muito valor a essas 2 forças. Então, eu estou pedindo para os homens, acorda, chegou a nossa vez. As mulheres, para de reclamar e vamos aproveitar a nossa vez agora. Senão vai passar e a gente não vai ver. Que a gente vai ficar lamentando o passado. Foi difícil? Foi, mas nós também nos fortalecemos. Teve um lado positivo. Tá certo? Mas eu queria te fazer a seguinte pergunta. Com essa força toda sua e liderança, você nunca pensou a colocar o seu nome em algum cargo público? Eu já expliquei isso, depois eu te explico, que fui muito convidado, só para não tomar o tempo. Eu já expliquei para o grupo, agora mesmo eu te explico. Pode ser assim, né, gente? Que eu já falei de presidente, que eu fui convidada. Mais uma pergunta aí que está aí? A última, para encerrar. Não. Quando você quiser, lógico. Mais uma pergunta para a gente encerrar. Olá, eu sou o André, bom dia. Para ser rápido, uma pergunta muito de curiosidade. Quais são os 5 inegociáveis? Legal.
Olha, assim, deixa eu colocar. Excelente pergunta, hein? Primeiro, eu posso passar depois para vocês, que tem todo um manual rápido. Tudo, a Roberta está aí, deve estar aí. Tudo que é falta de ética, tanto sendo para a empresa como para o cliente. Por exemplo, se um vendedor não vender para você o serviço, aí está colocando. Então, qualquer falta de, para explicar mais rápido, causar qualquer tipo de prejuízo ao grupo ou aos nossos clientes. A primeira vez ele é chamado a atenção, a segunda, vamos pensar, a gente usa a palavra embutir. Ele vendeu a geladeira e botou um serviço sem o cliente ver, o cliente mais simples. Se a gente fica sabendo, ele é, primeira vez recebe, a segunda, a terceira vai embora por justa causa, porque ética não é 99%, é 100%, e ninguém tem. A gente precisa estar se vigiando para ser ético, concorda ou não? Você furar uma fila, você comprar uma coisa que não é certo, porque é mais barato. Isso nós já temos há muito tempo, praticar discriminação de qualquer natureza. Isso nós temos, não pode ter discriminação, nem com o cliente, nem dentro da companhia. Nós aceitamos, temos muita coisa para contar para vocês. Praticar qualquer tipo de assédio moral ou sexual ou envolver-se com liderados. O que acontece, gente? Isso é muito gozado. As pessoas lá, nós aceitamos marido, mulher, aceitamos irmão com irmã, mas não pode trabalhar sobre a mesma liderança. Agora, você não pode proibir a paixão. Olha, vai um gerente que apaixonou por uma vendedora. Aí, o que acontece? Está escrito aí, abre. Ele tem que avisar o RH imediatamente. Porque aí ele falava assim, estou esperando para ver se está certo. Então, a gente falou assim, tem que avisar o RH. Praticar, eu vou ler rápido, assim, qualquer ato de corrupção, qualquer tipo que seja lesar o país, ou corrupção, ou receber produto de fornecedor para poder oferecer para fornecedor. Está rápido, mas está dando para entender, quem me perguntou? Mas aí, tem mais um aí? Acho que foi o 5. Foi o 5. Então, tá, depois eu passo para vocês. Mas é isso, é muito claro, tem uma apostila que explica qualquer um, a gente assina e todo mundo tem que saber isso. Vocês podem ir em qualquer loja que te responde o negociado. Agora, Luiz, antes da salva de palmas para a gente encerrar, você queria passar um vídeo, não é? Então, eu tenho muita coisa que fala do ISG. Por exemplo, o Magazine Luiza recebe mulheres, contrata mulheres que estão gestantes de 7 meses, de 8 meses. E eu tenho, na tela com a Luiza, eles elegem os melhores de cada setor, os destaques, que foram muito bons. E eu comecei a perceber que em todos os destaques do mês tinha mulheres que tinham sido gestantes. E elas são muito agradecidas. E aí eu tenho um vídeo, eu não vou passar. Tenho muita coisa, o Magazine Luiza tem muita coisa para falar com vocês. Nós temos um trabalho muito grande que eu queria pedir para vocês de violência contra a mulher. Não importa, gente, matar uma mulher é ruim para todo mundo. Isso está em todo lugar do mundo. É a única causa que eu cheguei em Londres, falou para mim, eu cheguei agora em Miami, eu chego no Vale do Silício, não pode. É um perde a família do marido, perde a marido. Se ela não está bem, leva para a justiça. A cada 2 horas, uma mulher é morta. Independente do que ela fez, é a pior coisa. Então, nós não só temos uma linha para isso, vocês podem nos ajudar muito nisso, ajudar o mundo nisso. Como também nós temos um trabalho que a gente pegou 25 organizações, fez um concurso de 400 e o Magazine colocou muito dinheiro. A minha família deu 60 milhões para o Covid, um grupo. Nós demos 760 hospitais, nós ajudamos. Nós demos 3 hospitais no interior do Brasil. Então, é o que eu estou falando, não sou só nós, muita gente ajudou, é isso que eu quero dizer. Mas tem um trabalho que vocês viram muito aí, que é do negro. Nós tivemos trainee para negros. Bom, vocês devem ficar sabendo, porque nós sofremos 72 horas de pressão no Twitter, de coisas assim que eu nunca vi na vida. Não passa na porta, quando a gente lançou o primeiro trabalho. E eu tenho um filme que dura uns 4 minutos, mas que passa rápido, assim, você vê, que não, vocês vão gostar, é o que eu estou falando, não é cansativo. E que 1 ano depois que os trainees estiveram aqui, foram em 2020, eles fizeram um filme que está no YouTube, que dura mais tempo, que chama Legado. E a gente resumiu, e eu queria trazer para vocês. São gente competentíssima, nós abrimos para todas as faculdades.
do Brasil, a gente acertou para eles vir embora, e agora até isso, gente, serviu de exemplo para o mundo inteiro se adaptou a isso, e eu queria passar esse filme dos trainees. Vocês querem ver um pouquinho? Então, Tá na agulha? Tá na agulha aí, gente? Ah, tá, ela deve estar. Um ano depois, eles fizeram isso. Não, porque a Roberta está lá, gente, ela nunca sabe o que eu vou passar. Os nossos trainees do Magalu, 19 pessoas, 19 histórias, selecionadas entre mais de 22 mil inscritos de todo o Brasil. Falando assim parece coisa simples, mas esse foi um processo histórico e cercado de polêmicas. Tudo começou lá atrás, quando o Magalu reconheceu que tinha um problema e que precisava fazer algo para resolvê-lo. Nós temos hoje 53% do nosso quadro formado por profissionais negros. Desse universo, apenas 16% ocupam hoje cargos de chefia. Claro que a olho nu você já conseguiria ter essa constatação, mas ver um número, né, frio na tua frente, eu acho que gerou um impacto muito grande. O caminho mais rápido de chegar à liderança no Magalu é o programa de trainee. Então, por que não esse ano a gente tem um programa de trainee exclusivo para pessoas negras? Me parece algo tão natural, uma ideia pragmática que surgiu a partir de uma constatação de um problema nosso, né? De uma incompetência até, eu diria. Acho que foi a primeira vez dentro de vários processos que eu tinha participado que eu vi outras pessoas iguais a mim. Eu poderia ser mais eu, assim. Em algum aspecto eu poderia não me preocupar com uma dimensão da minha vida, que era a dimensão de ser preta. A gente nunca viu o outro como rival. A gente sempre levantou essa bandeira de que, independente de quem estivesse passando, estava representando uma comunidade inteira. Se eu não passar, tudo bem. Mesmo se eu não passar, se outra pessoa passar, eu me sentir representada. Eu tenho uma pessoa ali que ia defender tudo que eu corri atrás, tudo que eu passei, porque ela passou as mesmas coisas que eu. Foi um processo seletivo muito longo, cara. Foi, 3 meses. Eu já tava cansada e não chegava ao fim. E, as pessoas eram muito boas. No início, eu nem imaginava que teria alguma chance. Mas, de repente, eu estava cara a cara com o CEO do Magalu, que veio falar pessoalmente o resultado pra gente. Pessoal, oi? Tudo bem? Na pandemia, viu, gente? Estava todo mundo dentro de casa. Sim. Tudo bem aí? A gente está aqui de todos os anos. Eu entrevisto trainees nas finais há 15 anos. Se essa não é a melhor turma, é uma das melhores turmas que eu já entrevistei, sem dúvida. E, enfim, nós estamos chegando aqui no final. Falei com 27 pessoas. E vocês são os que passaram no programa do Magalu. Então eu queria agora, nesse momento, todos vocês que estão aqui, parabenizar muito vocês aí. Nossa! Minha mãe tá chorando pela primeira Vitória. Bom, olá, pessoal. Eu também estou com vocês muito emocionada. Eu sou Liz Helena, prazer. Eu só quero cumprimentar, eu também estou muito emocionada, porque eu acho que eu me coloquei no papel de cada mãe que está aí vibrando. Parabéns. Uau. Oi, vó. Isso é minha avó. Consegui, vó. Ai, fico feliz, muito feliz de ver vocês, encontrar o caminho de vocês. A gente lembra de todos os obstáculos que a gente teve que ultrapassar, os nãos que recebemos, as decepções. A gente não está aqui porque a gente é preto, a gente está aqui porque a gente é competente. A gente só parou de ser discriminado por ser preto. O Magalu, ele não está sanando todo o problema de racismo estrutural ou de acesso. Ele está dando um primeiro passo para que isso seja replicado. Eu tenho 3 sobrinhos adolescentes que estão na universidade e estão passando por coisas que eu enfrentei. E a minha primeira reação foi deixar esse legado para eles verem que é possível, a gente pode alcançar. Alguns não acreditavam que a gente poderia estar aqui. Nem eu sabia que podia. Mas a grande lição que aprendemos é de que só precisamos de oportunidade e acesso. E que existe uma grande potência dentro da gente, que pode nos levar aonde a gente quiser. E, velho, a gente quer o topo.
É isso, gente. Quem quiser ver mais, é no YouTube. Eu só queria fechar só um pouquinho com duas coisas para vocês, que foi muito boa na minha vida. Você quer ser feliz ou ter razão? Quando eu descobri que ser feliz é muito melhor que ter razão, minha vida mudou muito. E então, assim, meu marido uma vez bateu o vidro, eu falei mosquito. Ele falou... Não, eu falei pedra. Ele falou mosquito. Eu falei mosquito. Ele que ia pagar a mesa, ele que ia acertar. Para que eu ia ficar discutindo? Então, assim, quando a gente descobre isso, a gente é muito melhor. A gente precisa ser feliz e não ter razão. E os outros me perguntam muito como é que eu lido com esses mundos de meme, com esses mundos... Assim, o que mais me afeta é quando mexe com o Magazine Luiza. Mas, quando mexe comigo, eu acho que as pessoas têm o direito de ter outras crenças. Não acreditar em negro, não acreditar nisso, não acreditar naquilo. Eu aprendi, gente, e é muito bom, quero fechar assim, Ana, quem te irrita, te domina. Dificilmente eu deixo alguém me irritar. Não sei se você está entendendo. Eu sou humana, tem hora que eu deixo, eu falo, está te deixando irritar, volta para trás. Se vocês reparam, quem te irrita, te domina. Então, a gente não pode deixar ficar... E leveza, gente. Depois do Covid, a gente tem que viver leveza. Só dar valor para aquilo que é valor mesmo. Eu estou pregando a leveza, é verdade? Nós vivemos 1 ano e meio, quase 2 anos, terrível. Então, leveza, muito obrigado. Comprem no Magazine Luiza. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado demais. Foi sensacional. Obrigada. Parabéns.